Aqui o Persona Colorada tem a honra, a satisfação de receber o craque Diego Forlan, melhor jogador da Copa do Mundo de 2010, jogador que vestiu a camisa colorada e que brilhou na Copa do Mundo. Diego Forlan, 112 jogos com a Celeste Olímpica, a seleção uruguaia, 3 Copas do Mundo, 36 gols marcados, o terceiro maior artilheiro do Uruguai em Copas do Mundo, uma trajetória incrível. Muito obrigado por nos receber aqui no Persona Colorado. Obrigado a vocês, é um enorme prazer para mim estar com vocês. 3 Copas do Mundo, 112 jogos com a pesada camisa da Celeste Olímpica. Sim, graças a Deus, não, um privilégio para mim ter jogado futebol profissional e depois ter a oportunidade de vestir a camisa do Uruguai, que é um privilégio muito grande para mim, para a família, para todos. Meu pai jogou, meu avô também jogou, e ter essa oportunidade depois para mim de jogar com a seleção e jogar depois tantos mundiais, fazer muitos gols, jogar partidas importantes, para mim foi muito bom. O teu avô não, mas o teu pai eu vi jogar. Grande Pablo Forlan, lateral direito, que brilhou aqui no futebol brasileiro no São Paulo. Sim, o pai, ele jogou muitos anos aí no São Paulo, ele brilhou, jogou bem, ganhou também com a equipa tricolor, e depois tu uma passagem aí curta com o Cruzeiro, pouco tempo, mas sim, o que lembra, a gente lembra muito dele jogando no São Paulo. Desde criança, o futebol ou também o tênis? As duas, mas o futebol estava mais forte que o tênis. Jogava muito, joguei até 14, 15 anos, mas gostava muito mais de jogar futebol. E o tênis é algo muito presente na tua vida até os dias atuais, né? Inclusive disputando campeonatos. Sim, sim, joguei um campeonato profissional 1 ano e meio atrás. Tive essa oportunidade de jogar dupla, difícil, e hoje também tem aí torneios amador aí, Sudamérica tem muitos aí em Brasil, tem também em Lima, Peru, Chile, Brasil, Argentina também, tem aqui no Uruguai, assim que, e também na Europa, diferentes partes do mundo, mas quando tem oportunidade, gosto de jogar muito. A tua primeira Copa do Mundo foi a de 2002 e fazia já um longo período que o Uruguai não estava presente, desde a da Copa de 1990 que o Uruguai não participava. E a tua primeira Copa do Mundo e no momento em que tu recém havia se tornado o primeiro uruguaio a defender o Manchester United. É verdade, sim, eu não tive a oportunidade de jogar a eliminatória. A eliminatória foi difícil para nós. Aí, como você falou, do ano 90, do Mundial da Itália 90, que não tínhamos essa oportunidade de jogar, ficamos fora dos Estados Unidos 94, da França 98, e depois, aí lutando, difícil no último momento, o jogo contra a Austrália, tivemos essa oportunidade de classificar. Aí, depois que o time já classificou, a seleção classificou, aí eu assinei por Manchester United, aí comecei a jogar, e aí eles me deram essa oportunidade de jogar jogos amistosos com a seleção nacional, e fui convocado para o Mundial 2012 em Coreia-Japão, que aí tive poucos minutos, joguei 45 minutos o jogo com o Senegal, que o time estava perdendo 3-0. E aí nós viramos, aí fiz um muito bonito gol, eu acho que é um dos mais bonitos da minha carreira. E aí no final empatamos 3-3 e tivemos uma chance muito boa, o Morales, que ele errou, e aí ficamos fora da fase de grupos. Um lindo chute de fora da área, numa chave muito difícil que pegou o Uruguai naquela Copa do Mundo, com o Senegal, que se classificou, com a Dinamarca, que também esteve entre as classificadas, e com a França. França e Uruguai acabaram eliminados na primeira fase daquele Mundial, 2 seleções campeãs do mundo. E tu fizesse esse lindo gol, tu já falasse nele, gostaria que tu detalhasse esse lindo gol de fora da área no Mundial 2002. Sim, eu lembro que tive essa oportunidade de entrar, um momento difícil, 3-0 o time estava perdendo. E aí no início do segundo tempo nós fizemos o 3-1, e depois de um escanteio eles rechaçaram a bola fora, eu estava fora da área, eu tinha esse pressentimento que a bola ia cair aí perto. Aí controlei de peito e com a direita, com borde externo,
chutei o palo mais longe do goleiro e foi muito bonito. Em 2004, tu vai para a Espanha, inicia tua longa trajetória no futebol espanhol, começando pelo Villarreal. Sim, verdade. Aí eu estava no Manchester United, estava jogando, jogava muitos jogos, mas eu queria ter mais oportunidade. Aí tive essa oferta do Villarreal, que eles falaram para mim. Eu gostei muito do time, os sul-americanos, os jogadores que eles estavam lá, como jogava o time. E aí tomei essa decisão de sair do Manchester United, que não era fácil, por lo que significava o time. E cheguei ao Villarreal e aí começou uma aventura muito boa na Espanha, e muitos anos muito bonitos, fazendo muitos gols, jogando, classificando Copas Europeias, a oportunidade de ganhar títulos também. Por que tantos uruguaios se dão tão bem no futebol espanhol? Não, eu acho que os jogadores uruguaios têm a oportunidade de jogar em muitos lados. Aí você tem muitos uruguaios na história no Brasil que eles já têm ido lá e jogado e são ídolos para muitos times brasileiros. Na Argentina também. Eu acho que o jogador uruguaio, brasileiro e argentino são jogadores que as grandes equipas do mundo eles sempre pesquisam, não? Eles sempre buscam e sabem que são jogadores que sempre vão a dar tudo, vão a jogar, vão tentar fazer o melhor. Por isso são jogadores, tá bom que vocês têm mais jogadores que nós, a população é muito maior, igual que a Argentina, mas o Uruguai tem jogadores fora e eles têm essa marca registrada que são jogadores que têm uma boa matéria-prima, não? Em 2006, uma decepção para a enteada uruguaia não ida para a Copa do Mundo da Alemanha. E aí no ano seguinte, 2007, começa a era Oscar Tabares, ou ainda em 2006, entre 2006 e 2007, treinador que comandou por 15 anos a Celeste Olímpica com grande trabalho, um grande nome no futebol uruguaio. E a primeira competição com Oscar Tabares no comando técnico-tático da seleção foi em 2007, Copa América na Venezuela, que tu marcasse 3 gols e o Uruguai chegou até a semifinal, quando acaba enfrentando o Brasil. Verdade. É um jogo aí em Maracaibo, jogamos contra o Brasil. O Brasil é uma boa seleção, sempre tem bons jogadores e sempre é difícil jogar. Aí eu marquei gol no jogo, depois errei o pênalti que tive a oportunidade de dar a definição. Tivemos a oportunidade de se fazíamos o quinto penal ou nós classificávamos para a final, mas aí não deu e ficamos fora. Depois o Brasil foi campeão, a Argentina estava jogando muito bem, mas na final o Brasil jogou muito melhor e ganhou, eu acho que 3-0, se não equivocou, errou, mas sim, foi um bonito jogo. Eu acho que no segundo tempo, o Uruguai jogou muito melhor que o Brasil, mas aí ficamos empatando e nos pênaltis o Brasil ganhou. Oscar Tabares na história do recente, especialmente no futebol uruguaio. O maestro, não, uma grande pessoa, muito boa, uma pessoa com muita experiência. Ele teve a oportunidade no ano 90 de levar a seleção para o Mundial de Itália 90. Eu acho que a segunda oportunidade que ele teve conosco, eu acho que ele aprendeu muito daquela primeira experiência e o time que pegou, o time que armou, foi um time muito bom, com bons jogadores, mas a comunhão que nós tínhamos era muito boa. E aí o time, quando jogava, você veia que nós, o Uruguai, a camisa estava por cima de os nomes dos jogadores que estavam aí. Copa do Mundo de 2010. Estamos falando com o jogador eleito o melhor daquela Copa. É claro que tu tens recordações muito especiais daquele Mundial. Sim, verdade. Sim, o Mundial para nós, a classificação foi muito difícil. Tivemos aí no final contra a Costa Rica no playoff, difícil para classificar. Aí quando o time classificou, aí ficou muito mais tranquilo, muito melhor. E aí chegamos na Copa tranquilo. Sabíamos que o Uruguai, o mais difícil já tínhamos feito, que era classificar. E o que tínhamos que fazer era disfrutar muito a Copa do Mundo. E aí o time conseguiu enrolar muito bem, estávamos tranquilos, os jogadores nossos
o mais importante, estavam jogando na Europa e estavam jogando em times importantes, estavam fazendo coisas boas. E aí, quando o time chegou na Copa, começou pouco a pouco. Aí, o primeiro jogo jogamos da França, difícil, empatamos, depois ganhamos da Sudáfrica e ganhamos do México. E aí, o time passou primeiro e aí começou o mata-mata com Coreia do Sul, Ghana, depois Holanda. Aí ficamos fora e tivemos terceiro, quarto a briga por terceiro, quarto lugar contra a Alemanha, que o jogo estava muito bem, mas no final o time perdeu. E uma Copa com muitos lances inusitados, memoráveis, como aquele lance das várias defesas, né? Que a bola bate na trave, um bate-rebate na área maluco. Jogo da seleção uruguaia da Copa do Mundo da África do Sul. Sim, sempre tem jogos duros, difíceis. O jogo contra a Coreia foi muito difícil, depois o jogo com Ghana também. Aí o time aí no final do jogo, o tempo extra, o Ghana tuvo esse penal para eles fazer o gol e deixar-nos fora e eles classificaram a semifinal. E aí o cara chutou errado, ele bateu na trave e tivemos a oportunidade de ir ao pênaltis. E aí no pênaltis o Uruguai ganhou e conseguimos passar a semifinal depois de muito, muito tempo. Oscar Tabares na carreira, na importância de Oscar Tabares na carreira de Diego Forlán. Ah, muito importante. Não só ele, muitos treinadores, mas ele na seleção ele foi muito importante para todos, para o grupo que estava aí. A verdade, como falei, não? Cada um dos treinadores que tive na minha carreira foram grandes treinadores, mas o que sempre eu falo do maestro, como outros treinadores que tive, a humanidade que ele tinha com o time, não? Com os jogadores, a cercania que tinha com cada jogador. E isso era muito importante. Quais os grandes segredos daquele time que fizeram esta seleção uruguaia de 2010, indubitavelmente, inquestionavelmente, ser a melhor seleção uruguaia do século XXI, pelo menos até hoje? Não, a unidade, o clima que nós tínhamos, teníamos bons jogadores também, jogadores que nós estávamos na seleção naquele momento, estávamos jogando nos nossos times e éramos jogadores que nós destacávamos nesses times. Aí, quando você tem isso e tem um grupo muito unido, aí as coisas são muito mais fáceis. Os bons anos do futebol uruguaio prosseguiam. Os grandes anos de Diego Forlán, melhor jogador da Copa de 2010, continuavam. E no ano seguinte, 2011, o Uruguai conquista a Copa América, com Forlán sendo destaque, com uma grande festa do povo uruguaio nas ruas, nas cages de Montevidéu, por todo o litoral uruguaio, por todo o interior do Uruguai. Uma grande festa e uma grande conquista na Copa América de 2011. Verdade, porque a Copa América foi um prêmio para nós depois do Mundial. A verdade é que o que nós fizemos no Mundial foi muito bom. Aí chegaram à semifinal, mas estar tão perto de uma final do mundo foi uma desilusão para todos nós, não? Porque jogar na final do mundo você não joga sempre. Mas aí, se você achava do início que se alguém falava que você ia chegar no semifinal, qualquer de nós assinava essa oportunidade. Mas depois, aí, o ano seguinte, nós tivemos a oportunidade de jogar a Copa América na Argentina. O time jogou e ele jogou um campeonato muito bom. E aí tivemos oportunidade aquela que não tivemos o ano passado no Mundial. Tivemos a oportunidade de ganhar a final da Copa América e levantar o troféu para nosso país. Pois é, uma final na Argentina, com o estádio Monumental de Núñez completamente lotado, contra a seleção paraguaia e um 3-0 com 2 gols de Diego Forlán. Como é que foi aquela sensação de estádio lotado em plena Argentina, ser o artilheiro e conquistar um título depois de tantos anos para o povo uruguaio? Foi incrível, porque, como você falou, estamos na Argentina, aí o Paraguai também é limítrofe com a Argentina. Eu achava que também poderiam chegar muitos aficionados, muita torcida do Paraguai, mas quando você entrou no estádio e entrou no campo a esquecer,
O aquecimento, desculpa, aí você viu que o estádio estava lotado de uruguaios. E aí você. oh, Foi incrível, incrível. E aí o time jogou muito bem. Sempre os jogos contra o Paraguai são muito difíceis, muito apertados, não tem muitas situações, mas do início ao final o time foi muito melhor da Paraguai. O time estava muito bem e ganhamos 3-0. Eu acho que foi dos jogos mais fáceis, não fácil porque sempre é difícil, mas daqueles que temos jogado contra o Paraguai, foram dos jogos mais tranquilos que poderíamos ter, e o time ganhou esse jogo e ganhou a Copa. Ainda sobre 2010, a Copa da África do Sul, toda a Copa do Mundo tem o lançamento de uma bola, tem o nome da bola, isso já é tradição do futebol. A Jabulani, a bola da Copa de 2010, especial para ti? Ah, e sim, é especial. É uma bola difícil, uma bola que se movia muito, mas para mim eu tive uma boa conexão com a bola e para mim a Jabulani sim, é um nome que eu quero muito e a verdade aí no Mundial não era difícil para mim. A verdade é que joguei essa bola e o Mundial foi muito bom. 2010, a Copa do Mundo da África do Sul, Diego Forlán eleito o melhor jogador da Copa. 2011, campeão da Copa América, fazendo 2 gols na final com o Monumental de Nunes lotado. E aí vem 2012 e aquela chegada apoteótica nos braços da torcida colorada no aeroporto Salgado Filho completamente lotado, chegando para defender o clube do povo do Rio Grande do Sul, Diego Forlán. Que festa linda, aquilo inesquecível, aquele momento. Foi um momento inesquecível. Você falou e falou bem. É um momento. Quando cheguei no aeroporto, a torcida que estava aí, era uma loucura tudo. E a verdade, o carinho da gente foi muito, muito bom. Tu esperavas uma recepção tão calorosa aqui da torcida colorada? Não, 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 não. A verdade não, é muito difícil, não? Você tá bem que eu era um jogador que vinha da Europa, um jogador uruguaio perto do Brasil, mas chegar aí num país onde você não tinha oportunidade de ter jogado, um clube novo como Internacional, ter recebido a torcida assim como eles receberam foi maravilhoso. E o Inter foi campeão aquele ano, campeão estadual, mesmo jogando sem o Beira-Rio, né? Foi algo que realmente diminuiu a presença da torcida, mas não o calor da torcida colorada. O Beira-Rio sempre é muito pulsante nos jogos do Inter, tu conhece bem, sabes bem disso. O Internacional jogou fora do Beira-Rio naqueles anos de 2012 e 2013. E o Internacional foi campeão gaúcho, e tu fizesse gol na maioria absoluta dos jogos, marcando 9 gols em 13 partidas daquele Campeonato Gaúcho. Sim, eu acho que fui goleador do torneio Sim. gaúcho. Eu acho que não tinha um estrangeiro que tinha feito, que foi goleador. Eu acho que não tinha acontecido há 70 anos atrás, sabe? Alguma coisa assim. Eu não lembro agora muito, mas sim. Foi uma situação estranha. Não tive essa oportunidade de jogar no Beira-Rio. A verdade, joguei poucos jogos e depois eles estavam reformando o Beira-Rio para a Copa do Mundo do Brasil. E a verdade é que a torcida, eles acompanhavam nós sempre quando tínhamos essa oportunidade de jogar ou em Caxias do Sul ou também aí no Novo Hamburgo, quando tínhamos alguns jogos, jogávamos aí perto também, mas o povo colorado é incrível, aí aonde você tinha essa oportunidade de ir a jogar aí em qualquer parte do Brasil, mas em Rio Grande do Sul, a quantidade de pessoas e torcidas que eles acompanhavam o time era maravilhoso. Tu estás muito bem de memória. Parabéns, Diego Forlan. Era mais de 70 anos que um jogador estrangeiro não era goleador do Campeonato Gaúcho. Antes de ti, lá no início dos anos 40 do século passado, o argentino Vijalba, também pelo Internacional, centroavante argentino que brilhou no Internacional, um dos maiores artilheiros estrangeiros da história do Inter até hoje, assim como tu, assim como o D'Alessandro, que é o maior artilheiro estrangeiro do Internacional. Era Vidjalba e depois só Diego Forlan 70 anos depois. Tá bem de memória.
Tá mal. Sim, eu lembrava disso e foi muito bom, não? Era um momento aí. Eu tinha chegado aí no a metade do Campeonato Brasileiro, aí tínhamos um bom jogador, aí o início aí com Dunga o ano seguinte, aí o time ganhou e depois começou muito bem. Nós começamos muito bom o Campeonato Brasileiro, mas depois é difícil. Aí sempre falo, não, que o Campeonato Brasileiro é muito apertado, tem muitos jogos e para os times como Inter, o Grêmio, são times que estão no sul, quando você tem que viajar muito como eles viajam, eu acho que aí o benefício é muito maior para os times que estão mais perto, como são times cariocas, Belo Horizonte ou São Paulo, eles têm mais, quando eles viajam menos quantidade de horas, aí no final do campeonato, que aí você empieza a puxar e são difíceis, aí eles têm essa a vantagem com os outros times, não? E tu lembrasse dos jogos em Caxias do Sul e tem um jogo marcante em Caxias, dos 9 gols que tu fizesse no Campeonato Gaúcho aquele ano em 13 partidas, 2 foram contra o Esportivo num jogo lá em Caxias do Sul, no Estádio Centenário, 2 golaços contra o Esportivo. Eu lembro perfeito dos golaços. Um foi de perna esquerda, de fora da área. Eu tinha falado com o Paixão muitas vezes, o preparador físico. Eu falava com ele e aí falei, eu vou fazer um desses que você lembra da Copa. E aí eu peguei a bola e chutei e ele foi perfeito. Eu lembro muito esse gol, foi um dos bonitos, um das melhores gols que faço na minha carreira. E depois o outro do segundo tempo também, eu tive a oportunidade de chutar direita, eu virei para a esquerda, aí o cara foi, virei uma mais para a esquerda, à direita, e a direita aí terminei chutando e bateu no pau e no pau entrou. Um bonito gol também. E outro, eu lembro, outro, eu acho que contra a Pelota, se não lembro, no Novo Hamburgo, foi muito bonito também. Um passe do Fabrício, o lateral esquerdo, ele passou aí por banda esquerda, a bola foi por cima e aí entrando na área, mas com muito pouco ângulo, eu bati de perna direita com a parte externa do pé e a bola foi no segundo pau e entrou perfeito, não? Foi um gol muito bonito que fiz também. No estádio do Novo Hamburgo, no estádio do Vale, em Novo Hamburgo. Pegasse bem na bola e a bola não era Jabulani. Não. Algumas vezes pegava bem. Não Muitas tinha que ser vezes, Jabulani. eu diria muitas vezes. Não, sim, time. Eu lembro também, o único gol que eu fiz olímpico foi contra a Fluminense. Eu fiz 2 gols lá que jogamos em Macau, não jogamos no Maracanã. E eu lembro que aí, naquele momento, aí quando nós ganhamos do Fluminense, ficamos no Rio um dia, depois fomos para jogar em São Paulo. E eu lembro que aí o time estava primeiro, segundo na tabela. Eu tenho essa memória boa também. Dia 14 de julho de 2013, esse jogo em Macaé, que tu fizesse esse golaço olímpico lá no Estádio Municipal de Macaé. Foi no dia 14 de julho de 2013. Verdade, sim, o time jogou muito bem. Jogou difícil sempre, não? Mas aí o time estava bem. E aí nós ganhamos uma partida difícil e aí o time ficou aí nas primeiras posições da tabela. 3 Copas do Mundo, um dos maiores artilheiros do Uruguai em Copas do Mundo, jogador campeão pelo Internacional, artilheiro de Campeonato Gaúcho, grande passagem aqui pelo Inter, e tu és lembrado com muito carinho pelo torcedor colorado, inclusive agora no mês de junho, nas redes sociais oficiais aqui do Esporte Clube Internacional, foram feitas postagens sobre jogadores do Inter em edições de Copa do Mundo. E o torcedor colorado interagiu muito. E ainda se vê muitas camisas, número 7, de Diego Forlán, com o nome de Forlán, andando em dias de jogos aqui no entorno do Beira-Rio. O torcedor colorado não te esquece. Muito obrigado. Para mim, um orgulho. E eu lembro muito bom aí essa passagem curta por Internacional, mas o carinho da gente, o time que é muito bom, muito grande, aí no Brasil foram momentos muito bonitos. O futebol uruguaio hoje, para esta Copa do Mundo, que se pode falar da seleção uruguaia e também
da seleção brasileira, das demais equipes sul-americanas, a tua opinião sobre esse Mundial que está iniciando na América do Norte? E Uruguai, o que falava antes da nossa seleção, o time não chega tão bem com esses jogadores, não? De Arrascaeta machucou, ele voltou a machucar depois, Araújo também. Tem jogadores que não têm jogado tantos minutos em cada time que eles estão, mas Uruguai, você sabe, sempre é uma seleção dura, difícil, mas tem que ver, tem que ver. O Mundial sempre é difícil, tem boas seleções, não importa se você joga Arábia Saudita, Cabo Verde, você tem Espanha, que Espanha para mim é uma das melhores seleções, possibilidades de ganhar. Mas tem que ver jogo a jogo. Sempre somos difíceis. Eu acho que a diferença da anos anteriores do Uruguai em comparação com outras seleções é que não tem tanto gol como tinha antes. E aí não é tão simples como antes, quando você tinha muitos jogadores que faziam muito gol. E quando tem gol, aí você pode defender e quando tem a oportunidade você ganha os jogos. Essa é a diferença que eu vejo da Uruguai em comparação com outras situações. Mas é Uruguai. Você sabe que sempre somos um time competitivo e o time sempre os jogadores sempre vão tentar fazer o melhor. E depois as outras seleções, a Argentina está muito bem. Aí eu acho que se nós temos a oportunidade de jogar com eles, se nós ficamos segundos, aí eu acho que vão ficar primeiros no grupo, tem essa oportunidade de jogar contra eles. Eu acho que aí é mais perigoso para eles que para nós. Por quê? Porque a seleção nossa não é que vem em um momento muito bom e não tem nada a perder. Aí, quando o Uruguai está nessa situação, eu acho que é muito mais perigoso que em outros momentos. E o Brasil é Brasil. Eu acho que o Brasil, se você vê os jogadores, comentaristas, todo mundo fala de outras seleções. O Brasil, eles botam eles aí, não como a grande candidata, mas o que eu falo é que quando o Brasil foi candidata a diferentes mundiais, eles não foram campeões. E quando o Brasil vai, assim como está chegando agora, eu acho que pode acontecer qualquer coisa. Tem muito bons jogadores, tem um bom treinador e o Brasil sempre Brasil. Internacional e Uruguai tem tudo a ver, né? Desde Júlio Pérez, craque uruguaio da Copa de 50, que jogou no Internacional, Júlio Pérez, nos anos 50, o vigoroso, extraordinário zagueiro Aguirre Garay, o craque Rubem Paz, o craque Diego Forlán. Inter e Uruguai tem tudo a ver. Muitas graças, Diego! Muitas graças a vocês e um carinho, um abraço para todo o povo colorado, que eu sempre lembro deles com muito carinho. Diego Forlán, persona colorada em tempos de Copa do Mundo, aqui na TV Inter. Se você gostou do conteúdo, te inscreve no canal, ative o sininho e deixe o seu like para receber mais notificações da TV Inter. Obrigado, Diego. Obrigado.